Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de lúpus e fibromialgia. Nosso convidado é o médico reumatologista Dr. Tiago Teixeira. Tiago, é um prazer te receber aqui no programa e conversar um pouquinho com os nossos telespectadores, a respeito do lúpus, da fibromialgia. Prazer é todo meu, Luciano. Espero que possa passar algumas informações para os seus telespectadores. Tiago, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que vem a ser o lúpus. Inclusive, lúpus está passando uma novela atualmente que tem uma menininha que teve um problema, fez uma cirurgia, se não me engano, parece que foi um transplante de fígado que ela fez. Então eu gostaria que você explicasse o que é lúpus, e se realmente isso que aconteceu na novela é a realidade ou não. Assim, o lúpus ele está inserido no grupo das doenças que a gente chama de doenças autoimunes. O que seria isso? São doenças que têm um fator de autoimunidade. A imunidade é um sistema que o corpo tem para se defender de agressões externas, de vírus, de bactérias. E isso é normal, todo mundo tem esse sistema imune. Exatamente. No lúpus acontece um desarranjo desse sistema imune. Então o corpo começa a produzir autoanticorpos, ou seja, anticorpos contra o próprio corpo. E esses autoanticorpos começam a destruir ou lesar alguns órgãos do nosso organismo. Falando especificamente nesse caso dessa menina na novela, ela teve uma complicação que é rara no lúpus, que foi uma insuficiência hepática, uma insuficiência do fígado. Por isso a cirurgia dela, parece que foi um transplante, não é isso? Ela teve o lúpus acometeu o fígado dela e o fígado acabou deixando de fazer a sua função e ela teve que fazer um transplante hepático. Então, como você disse, é um caso raro, Esse da parte é a parte hepática. A insuficiência hepática relacionada ao lúpus é extremamente rara. É mais comum a insuficiência renal e outras manifestações que a gente vai falar agora em diante. E o lúpus, a gente sempre ouve falar, mas o lúpus é uma doença rara, Tiago, ou não? Não chega a ser assim, extremamente rara. No Brasil, se especula que deve-se ter um caso para cada 1.600 a 1.700 habitantes. Então, não é tão rara assim, Não é tão rara. Então, não é uma doença assim raríssima, a gente vê com uma certa frequência no consultório. Além do que você já explicou agora para os nossos telespectadores, o lúpus tem uma causa assim, uma causa aparente, uma causa mais comum? Não tem uma causa única. O que a gente vê é que são alguns fatores que estão relacionados à doença. Existe o fator genético, fatores hormonais, por isso que a doença é mais comum em mulheres do que em homens. Então, o fator hormonal é importante, principalmente em mulheres em idade jovem, idade fértil. Então, a parte hormonal tem influência. Fatores genéticos, pessoas que são mestiças ou afrodescendentes têm uma incidência um pouco maior do que na raça branca. E alguns fatores ambientais, apesar de não ser provado especificamente que cause a doença, influenciam. O cigarro, o álcool, algumas infecções por vírus e bactérias, pode ser alguns fatores que pode desencadear, somado a ser outros fatores genéticos. Não isolado, mas num contexto geral, Os sintomas que o paciente que vem a desenvolver o lúpus, o que o paciente sente? Geralmente, antes mesmo do diagnóstico, o paciente começa a ter alguns sintomas que a gente chama de sintomas inespecíficos da doença, que seriam, às vezes, febre baixa, raramente alta, sem uma causa aparente, eventualmente perda de peso, adinamia, que seria fraqueza. Esses sintomas que a gente chama são sintomas inespecíficos, às vezes queda de cabelo. E mais especificamente, aí começa a ter alguns sinais e sintomas que são mais específicos da doença. Por exemplo? Na pele, a gente tem algumas lesões que chamam a atenção para o diagnóstico. Uma das manifestações de pele é a fotossensibilidade. O que é isso? A pessoa sai no sol, mesmo por pouco tempo,
fica com a face ou a região aqui do colo muito vermelha, em pouco tempo de exposição ao sol, ou o rush malar, que é uma lesão que dá em cima do nariz e nas bochechas, que é uma lesão avermelhada, que chama a atenção. Outras manifestações articulares também são bem comuns, que pode ser só dor articular, ou uma inflamação articular que causa inchaço nas articulações. E outras manifestações a gente não vai ver nos sintomas do paciente, mas nos exames de sangue, os exames de imagem. Pode ter, outra coisa que é relativamente comum, às vezes começa a ter hipertensão, aumento da pressão arterial, ter inflamação no pulmão, no coração, que um quadro clínico vasto, né? Bem variado. E nos exames de sangue, algumas coisas que chamam a atenção. Pode ter anemia. Então, por exemplo, o diagnóstico é feito sangue e imagem? É um conjunto dos sinais e sintomas com essas alterações nos exames de sangue e de imagem. A gente tem que juntar esses sintomas com essas alterações laboratoriais. Tem alguns exames específicos e outros inespecíficos que ajudam a fechar o diagnóstico. Inclusive, Tiago, você estava comentando aqui, né, dos sinais, dos sintomas, né, que o paciente pode vir a sentir. Então, lembrando dos nossos telespectadores, que não é todo mundo que tem uma febre, que tem um vermelhidão, sim, alguma coisa na pele, que vai ficar preocupado que está com lúpus. Mas eu acho que, na dúvida, procure seu médico, faça uma revisão, não é isso? Sim. Então, quando o paciente começa a ter sintomas inespecíficos, podem ser diversas doenças diferentes. Aí só o médico vai conseguir avaliar, né, e determinar se é lúpus, se é uma outra doença que pode dar esses sintomas iniciais. Ou seja, não ficar esperando para ver se melhora, né? Procure o médico, vê direitinho, faça o tratamento. Claro. Tiago, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje falando um pouco sobre fibromialgia, lúpus com o Dr. Tiago. Tiago, o lúpus, como estávamos conversando, né, no bloco anterior, fator emocional e lúpus tem alguma coisa a ver? Não é um fator assim determinante para desencadear a doença ou para falar se a doença vai ser mais grave ou não. Mas o fator emocional pode influenciar como o paciente vai lidar com a doença. Como o lúpus é uma doença crônica, não tem cura, existe um tratamento e mesmo tratando, eventualmente pode ter algumas complicações no decorrer da vida, do tratamento. O fator emocional é determinante para a adesão ao tratamento, para ver como o paciente vai lidar com a doença, que é difícil você chegar a comunicar um paciente geralmente jovem, né? Ninguém aceita, vai ter uma né, doença Tiago? crônica, que não tem cura, né? Que vai ter que conviver com essa doença, apesar de existir e tratando direitinho, vai conviver bem, né? A vida toda, né? Isso, mas no início às vezes é difícil o paciente ter essa aceitação. Então o fator emocional pode influenciar muito no tratamento. Por exemplo, paciente que tem lúpus, ele fica mais fácil desse paciente adquirir algumas infecções, Tiago? Pode sim. Pode. Tanto pela doença, como há um desarranjo desse sistema imunológico, como eu falei no início, e até pelo tratamento, porque geralmente a gente usa medicamentos para tentar arranjar, como mais ou menos dizendo, essa imunidade, a gente pode predispor a ter algumas infecções. Por isso que mesmo o paciente, quando trata e está clinicamente bem, a gente tem que ver o paciente regularmente, ajustar medicamento, e sempre a gente tenta tratar os pacientes com lúpus com os medicamentos mais simples e na menor dose possível, né? Mas nem sempre a gente consegue. Cada caso é um caso aí, né? Tiago, a paciente, uma mulher com lúpus, ela pode engravidar? Pode, mas tem que ter alguns cuidados. Até uns 20 anos atrás... Falava-se que não, né? Falava-se categoricamente, independente se o paciente tinha um lúpus leve ou grave, que ele não deveria engravidar. Hoje a gente vê que pode engravidar, mas tem que ter alguns cuidados. Quais seriam esses cuidados? O paciente está fazendo um tratamento regular,
fazendo um acompanhamento rigoroso e tentar engravidar numa fase que a doença estiver muito bem controlada. A gente planejar, porque tem alguns medicamentos que se usam que não pode engravidar usando esses medicamentos. E a mulher também vai ter que fazer um acompanhamento com o obstetra muito mais rigoroso. Fazer um planejamento, né, adequado, procurar o médico antes de pensar em engravidar, ver como está, né, a situação, as condições, né? Isso é essencial. E do tratamento do lúpus? Como que é, assim, de uma maneira geral, como que é feito o tratamento, Tiago? Acho que a gente pode dividir aí o tratamento em duas coisas que são importantes: os medicamentos e o tratamento não medicamentoso. O não medicamentoso, manter uma alimentação saudável, uma atividade física regular, a proteção ao sol é essencial, que como eu falei, que o paciente com lúpus expõe ao sol, começa a ter lesões de pele, então a proteção ao sol com um protetor solar adequado é fundamental. E de medicamentos, eu não vou falar especificamente do nome de medicamentos, mas a gente tenta usar medicamentos que controlem a doença e, como eu falei, na menor dose possível para ter o mínimo de efeitos colaterais. Os medicamentos, alguns têm alguns efeitos colaterais, mas tudo isso a gente consegue ajusta a dose, né, do medicamento e manter o paciente sob controle. Resolve. Tiago, vamos falar um pouquinho de fibromialgia? O que vem a ser a fibromialgia? A fibromialgia já é uma doença completamente diferente que a gente falou em relação ao lúpus. Lúpus é uma doença que pode afetar a saúde do paciente e levar ele a alguns riscos. A fibromialgia é uma doença que o paciente não corre risco de vida, não acomete nenhum órgão interno. O que caracteriza a doença é uma paciente queixa de uma dor generalizada. O corpo todo? O corpo todo. Geralmente o paciente chega na primeira consulta, o que ele primeiro vai queixar é que tem uma dor, geralmente que já vem há muito tempo, que ele não consegue nem mais localizar onde dói. Ele chega queixando que dói o corpo todo. Tá. E vamos pensar assim, nas causas. Quais são as possíveis causas, né, da fibromialgia? A fibromialgia, assim, também a gente não tem uma causa definida. A gente também vê que é mais comum em mulheres pela idade também jovem, entre 20 e 60 anos, apesar de poder acometer crianças, idosos, homens. Não tem uma idade, né? Mais mulheres nessa faixa etária. Mas não tem um fator que seja determinante para a doença. Que a gente sabe que alguns pacientes estão mais predispostos. Pacientes que não fazem atividade física, pacientes que têm, às vezes, algum quadro emocional associado, depressão ou ansiedade. Pode levar a uma fibromialgia. Pode ser fatores que podem desencadear a doença. Outros fatores, às vezes a gente percebe alguns pacientes que têm algum estresse, o físico ou emocional pode ser, às vezes, um fator desencadeante. Às vezes um paciente que tem um acidente ou uma perda familiar importante, ou depois de um desgaste emocional grande, né, pode, Tiago? A partir daí, desenvolver um quadro de dor crônica. Tiago, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando com o médico reumatologista Dr. Tiago. Tiago, vamos falar um pouquinho então dos sintomas, né, de uma maneira geral, de quem tem a fibromialgia. Então, o sintoma principal foi o que eu falei, que é a dores, dor generalizada. Né? E outros sintomas que são muito comuns é insônia, ou quando o paciente não tem insônia, tem o que a gente chama de sono não reparador, que é aquele paciente que dorme uma quantidade boa de horas, mas acorda no dia seguinte como não se tivesse dormido nada. Ou acorda seja, tem muito sono e acorda cansado, né? Acorda mais cansado do que dormiu. Outros sintomas comuns são dor de cabeça, sensação às vezes de formigamento, câimbras, fadiga, que é a sensação de cansaço o dia todo. E menos comumente pode ter dor abdominal. Esses eu acho que são os sintomas principais da doença.
E como sempre eu falo, né, então quem estiver nos assistindo, tomar cuidado, quer dizer, esses são os sintomas, né, da fibromialgia. Não quer dizer que quem tem dor no corpo, às vezes até por excesso de exercício físico, né, tô com fibromialgia. Então, na dúvida, procurar um médico especialista, não é isso, Tiago? Para fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças. Com outras doenças, se for o caso, né? O que você fala de depressão e fibromialgia? Agora há pouco você citou, né, a depressão, mas a depressão realmente e fibromialgia, o que você diz? Elas são doenças diferentes, mas que podem acometer o mesmo paciente. É comum essa correlação, né, de ter o paciente ter fibromialgia e ter depressão. Entre 30% e 40% dos pacientes que têm fibromialgia têm depressão ou ansiedade associada ao quadro. Então é uma doença separada, mas que acomete o mesmo paciente. Então são doenças que andam juntas. E acomete mais o sexo feminino, que você disse, não é isso? Também mais no sexo feminino. Qual que é a faixa etária mesmo, Tiago? Você disse agora há pouco que acomete a fibromialgia. 20 e 55 anos, a faixa etária mais acometida. Mas pode acontecer desde crianças, adolescentes e até idosos. No Brasil, a porcentagem de fibromialgia, mais ou menos, em torno de quanto fica, Tiago? Estima-se que seja entre 1% a 2% da população. Então é uma doença muito comum, né? Então cada 100 pessoas, 1 ou 2 têm fibromialgia. Bom, você disse, né, das dores, dos sintomas e do diagnóstico. Então, como se chega a um diagnóstico de fibromialgia? A fibromialgia é um diagnóstico quase que exclusivamente clínico. Não tem um exame de sangue ou de imagem que dê o diagnóstico. O que a gente tem que fazer é essa entrevista com o paciente, esses sintomas são bem específicos. E no exame clínico, uma coisa que chama atenção são o que a gente chama de tender points, que são alguns pontos específicos que quando a gente pressiona, o paciente sente uma dor intensa. E que se a gente palpar num paciente que não tem fibromialgia, ele não vai sentir dor. Essa dor seria bem muscular mesmo? Às vezes o paciente não consegue descrever se é no músculo, se é na articulação, mas é principalmente na musculatura que gera essa dor. Então o diagnóstico é feito na base da entrevista, né, na anamnese com o paciente. Isso. E os exames que a gente pede, geralmente é para ou afastar outras doenças associadas que podem colaborar para esses sintomas, ou para fazer o diagnóstico diferencial quando o paciente tem algum sinal ou sintoma que não se encaixa completamente no diagnóstico. Vamos falar um pouquinho de tratamento, Tiago? Da fibromialgia, né? O tratamento, assim, ele é bem amplo e tem duas coisas que são muito importantes. Hoje a gente tem um arsenal de medicamentos muito grande. Então a gente tem medicamentos específicos para a fibromialgia, né, que tratam exclusivamente a doença. E além desses medicamentos, uma coisa que é fundamental, que todo paciente tem que fazer, é o exercício físico. A atividade física para o paciente que tem fibromialgia, é importante. Eu costumo falar que é igual remédio, tem que fazer, senão não está tratando. E esses medicamentos, por exemplo, parece que analgésico, o efeito do analgésico ele é satisfatório para quem tem a fibromialgia ou não? São medicamentos específicos mesmo? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está com dor, desculpa te cortar, Tiago, claro. A pessoa está com dor e fala, vou tomar um analgésico qualquer, esse ou aquele, para ver se a dor melhora. E a dor às vezes acaba não resolvendo, não é isso? Na fibromialgia, o mecanismo que gera a dor é diferente de outras doenças, né? Então, por isso que o analgésico, os anti-inflamatórios acabam não funcionando. Então, a gente costuma usar alguns medicamentos, alguns antidepressivos que atuam na dor crônica, alguns medicamentos que às vezes são usados para convulsão, por exemplo, que atuam na dor crônica. E hoje a gente tem alguns medicamentos mais modernos que são específicos para a fibromialgia, que atuam na dor crônica. Eu estou te perguntando isso, Tiago, porque às vezes o paciente fala, puxa, o médico me passou um remédio para depressão, mas ele falou que eu tenho fibromialgia, ou então o paciente lhe abula, esse remédio é para convulsão, por que eu estou tomando isso? Então é importante, né, nós telespectadores ficar atentos, né, no tratamento, que realmente é esse mesmo, né, o tratamento.
Então, normalmente, o analgésico, anti-inflamatório não vão funcionar e esses medicamentos é que vão atuar sobre a dor crônica e, conjuntamente a isso, a atividade física. E a atividade física é importantíssima aí, né? Além da medicação. Tiago, infelizmente chegamos no finalzinho do programa. Quero te agradecer muito, né, a tua presença aqui no programa. E eu gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse, como sempre, né, a gente pede uma mensagem para os nossos telespectadores. Luciano, eu que agradeço o convite, sempre que precisar, está à disposição. Eu digo mesmo. O que eu posso falar para os telespectadores que estão vendo a gente é que, apesar de ter falado dessas doenças, o grupo das doenças reumatológicas é muito extenso. E a grande maioria deles, a principal manifestação é a dor. Então não quer dizer que o paciente que tem a dor ou tem uma lesão de pele vai ter fibromialgia. Necessariamente tem que ter isso que nós conversamos hoje sobre lúpus e fibromialgia, né, Tiago? Então o que a gente fala ao paciente é para ficar atento aos sintomas, né? E qualquer sintoma que tiver, procurar um médico para ver se isso é uma doença reumatológica, porque quanto mais cedo é feito o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. Exatamente. E não tomar nenhum medicamento, né, por conta própria, né? Sim. Sempre procurando o médico é muito melhor, né, Tiago? Com certeza. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.